Saudos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, que hoje se encontra, amados, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32. Lucas 24, 32, que nos diz: E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amados, esta palavra é a palavra que diz: 2 discípulos no caminho de Emaús. Amados, essa palavra, essa frase, eles disseram um para o outro, porque Jesus havia acabado de ressuscitar, não é? Ele morreu na sexta-feira, entregou seu espírito ao Pai. No sábado, José de Arimateia pediu seu corpo a Pilatos, o sepultou, e no domingo, pela manhã, as irmãs Maria Madalena, Maria, Salomé, elas foram até o sepulcro de Jesus para perfumar o seu corpo. E elas estavam até preocupadas, porque elas estavam pensando: quem vai tirar a pedra para nós? Porque elas viram, como que ele foi colocado, aonde, e que a pedra foi colocada ali na boca do sepulcro, na entrada do sepulcro. E ao terceiro dia, quando elas chegaram lá, que foi no domingo pela manhã, elas não encontraram Jesus. Aliás, elas não encontraram nem a pedra na entrada, oh glória a Deus e aleluia, daquele sepulcro. Dentre as várias versões que tem Mateus, Marcos, Lucas e João, nós entendemos que elas chegaram até lá e tinha um anjo com a aparência de um relâmpago, aleluia. E este anjo falou: quem vocês estão procurando? Eu já sei, é Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Mas ele já ressuscitou, como ele mesmo vos disse, que ao terceiro dia ia ressuscitar. Vão e falem para os seus discípulos encontrar eles lá na Galileia, que ele está indo na Galileia na frente deles. Aleluia. E elas indo para falar com os discípulos, eis que Jesus aparece para elas. Glória a Deus. E elas, pensando primeiramente que era um hortelão, que era o jardineiro, elas falaram: onde você colocou o corpo de Jesus? Fala que eu vou até lá buscar ele. E aí Jesus olhou para Maria e falou: Maria! E quando ela ouviu a voz dele, ela falou: Rabi, porque ela o reconheceu. E diz que nessa hora elas se prostraram aos pés de Jesus. E Jesus falou: vão e fala para os discípulos que vocês me viram, que eu ressuscitei. Aleluia. E elas foram falar, mas ninguém acreditou na palavra delas. E nesse contexto, nós vemos que em seguida, Jesus aparece a esses 2 discípulos no caminho de Emaús. E Jesus vê que eles estavam conversando e ele se aproximou para escutar o que eles estavam dizendo. E diz aqui a palavra do Senhor que eles estavam comentando os últimos acontecimentos. A crucificação de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eles até faziam perguntas, um ao outro. E aí Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus foi caminhando junto com eles. Mas diz aqui a palavra do Senhor que os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eles perguntaram, Jesus perguntou assim para eles: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? Versículo 17, amados, do capítulo 24. E eles se espantaram muito, Diz que um deles era o Cleopas. Ele falou assim: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E aí Jesus perguntou: quais? E eles começaram a dizer, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus
e de todo o povo. E seguiram falando. Mas o que eu quero frisar aqui, amados, é a comparação. Quando as irmãs, as mulheres, viram a Jesus, primeiramente elas não o reconheceram. Mas, quando elas ouviram a voz de Jesus, que Jesus a chamou Maria, ela imediatamente disse, Rabi, que quer dizer mestre. Ela já o reconheceu e se prostrou aos pés do mestre. Mas esses dois discípulos, mesmo Jesus falando com ele, mesmo Jesus, aleluia, ensinando a eles, porque Jesus primeiramente, deu uma de João sem braço. Jesus falou, fingiu que não sabia nada realmente, para ver o que eles iam dizer, para conhecer a fé deles. E eles falam, você não sabe o que aconteceu, você é peregrino aqui, querendo debater com Jesus, mesmo que eles não sabiam que era Jesus. E Jesus falando, Jesus ensinando, e ainda Jesus repreendeu eles, falou, honestos e tardos de coração, para compreender as Escrituras, para crer tudo que os profetas disseram, versículo 25. Nessa hora, eles poderiam ter reconhecido Jesus, porque eles estiveram com Jesus, eles andaram com Jesus. A palavra diz aqui que eram dois discípulos, não eram duas pessoas qualquer, eles eram discípulos de Jesus, eles andavam com Jesus, eles ouviam ensinamentos de Jesus todos os dias. E quando Jesus voltou a aparecer diante deles, ressuscitado, Jesus ensinando novamente a eles, eles não o reconheceram, aleluia! E Jesus os repreendeu, honestos e tardos de coração. Sabe o que é, amados? Os olhos deles estavam como que fechados, porque o coração deles estava fechado e endurecido. É por isso que eles não reconheceram Jesus. É por isso que eles não reconheceram a voz de Jesus. No final eles falam, olha, nosso coração ardia, mas o coração ardia. E eles ainda assim não perceberam quem era o que falava com eles. Por acaso Jesus não ensinou para eles, enquanto estava com eles, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, aleluia? Isso tem acontecido conosco, amados. Jesus tem nos ensinado, Jesus tem nos falado. Estamos com Jesus todo o tempo, lendo a Bíblia, estando nos cultos, quando nos é permitido. Glória a Deus, assistindo na internet, no Facebook, no YouTube, os cultos, as lives, as pregações. Mas quando o Senhor Jesus, em pessoa, pessoalmente, aleluia, vem falar conosco, nós não o reconhecemos, aleluia. A palavra de Deus nos ensina, quem tem o Espírito de Deus, discerne bem as coisas de Deus, porque aqueles discípulos não discerniram quem era o que falava com eles, aleluia. E porque, amados, muitas vezes o Senhor usa os vasos dele para falar com você, aleluia. E lembro-te e repito que é Jesus que está usando o vaso para falar com você, para te alertar, para profetizar, para ensinar, para revelar. E os irmãos endurecem o coração, fecham o coração. Ah, não pode ser Jesus, não. É o irmão que está querendo se aparecer. É a irmã que está forçando, aleluia, as línguas estranhas. É a irmã que está forçando a revelação. Olha, ela está atrapalhando o culto. Olha, vai começar a palavra e ela ainda está falando. Amém, amém, vamos ouvir a palavra. Como uma irmã me disse esses dias, aleluia, que ela estava passando uma profecia e o irmão interrompeu, aleluia. A profecia era do Senhor, mas ele se achou na autoridade ali, que estava no púlpito, que ele podia mandar ela se calar, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Sabe o que é, amado? É o coração endurecido. Você acha que Deus só usa você e não usa o outro? Você acha que Deus só usa aquele pastor, aquele missionário, aquele pregador famoso, e não usa aquela irmãzinha de oração?
Você acha que Deus não usa aquele irmãozinho que é semi-analfabeto, que ele quer dar uma saudação e ele pede para um irmão ler a Bíblia para ele? Na hora que ele vai dar a oportunidade, na hora que a oportunidade é dele, e na hora que Deus usa ele, você acha que não é Deus? Eu falo uma coisa para você, Deus usa o grande, Deus usa o pequeno, Deus usa a jumenta, Deus usa o homem, Deus usa a mulher, Deus usa a criança, Deus usa até o macumbeiro, o cigano, o espírita. Na hora que Ele quiser, mas você só vai entender se você estiver, amado, com o Espírito de Deus na sua vida para discernir. E aqueles 2 discípulos estavam com Jesus, andavam com Jesus, eram ensinados por Jesus, e quando Jesus estava ao lado deles, eles não o reconheceram, aleluia. O Senhor Jesus está chamando sua atenção agora. Você precisa, amado, abrir os seus olhos espirituais. Você precisa orar e pedir para Deus, Senhor, caia, Senhor, essas escamas dos meus olhos para que eu veja. Oh, aleluia. Abra os meus olhos, Senhor. Eu quero ver o milagre, eu quero ver a cura, eu quero ver a libertação. Abre os meus ouvidos, desobstrui os meus ouvidos, que eu quero ouvir a tua voz e reconhecer a tua voz quando ela falar comigo. Aleluia. A palavra diz assim, que Jesus disse, eu sou o bom pastor. E eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E delas eu sou conhecido. E elas me conhecem. E elas reconhecem a minha voz. Aleluia. Que ovelha é você que não conhece o seu pastor. E não conhece a voz do seu pastor. Que é Jesus. Aleluia. O nosso sumo pastor. Oh, glória a Deus e aleluia. Que o Senhor possa quebrar a dureza deste coração. Para quando o Senhor falar, para quando o Senhor revelar, aleluia, nós possamos entender, compreender e receber, e que o nosso coração arda assim, mas não apenas pela palavra, mas por nós saber de quem vem esta palavra, aleluia, por nós saber que é Ele quem está falando, é Ele quem está conosco todos os dias, porque Jesus disse, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aleluia. E Ele está conosco todos os dias e nós não o reconhecemos. Quando Ele fala, quando Ele usa, quando Ele nos chama, quando Ele nos alerta, meu filho, abre a Bíblia, eu quero falar com você. Minha serva, dobra o joelho e fala comigo que eu vou te responder e vou falar com você. Aleluia. Você tem chorado, você tem tido problemas, mas você não fala eles para mim. Você fala para o outro, você fala para outra, você fala para a vizinha, mas você não conta os seus problemas para mim. Aleluias. Oh, glória a Deus. Então, amados, vamos pedir para Deus que nós não sejamos como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, porque veja bem, que eles falaram assim, olha, é bem verdade que as mulheres chegaram e falaram que ele ressuscitou. É bem verdade que elas falaram que não acharam o sepulcro e tinham visto uma visão de anjos e dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. Duvidando, amado. Com dúvida no coração. Eles mesmos falaram, olha, as mulheres foram lá, não o acharam. E os outros foram lá confirmar a palavra das mulheres. Mas como eles não viram, os homens não viram, só as mulheres o viram. Olha o desprezo, amado. Porque a palavra das mulheres não era só uma, elas estavam em 3. Porque a palavra das mulheres não teve o mesmo peso da palavra dos varões, aleluia. Quantas vezes, amada, as mulheres são desprezadas no ministério, na obra do Senhor? Quantas vezes elas são deixadas de canto? Olha só esses discípulos. Ah, os varões não o viram. Então nós também não acreditamos, aleluia.
Sabe o que eu falo para esses irmãos que desprezam as santas mulheres que pregam, que louvam, que profetizam, que adoram, que ensinam, que buscam, que fazem missões, que ajudam ao próximo, que dão esmola aos pobres? Eu falo assim para eles, a mesma coisa que Jesus falou: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Aleluia. Ontem teve uma palavra na igreja sobre o chamado de Débora. Débora era mulher, era juíza e era esposa, aleluia, e era profetisa, e ela julgava todo Israel vinha até Débora para ouvir os conselhos de Débora, aleluia. E por que hoje, aleluia? Porque antes, no Antigo Testamento, onde as mulheres eram mais, aleluia, desprezadas, as pessoas iam até Débora, aleluia, e por que hoje as Déboras não têm valor? Aleluia, glória a Deus. Eles querem as mulheres só no círculo de oração. Mas na hora que é dar uma oportunidade para uma mulher ensinar, para uma mulher pregar, para uma mulher evangelizar, não. A autoridade é do homem. Oh, misericórdia, Jesus. Mas eu falo uma coisa para você. Realmente Deus dá autoridade maior para o homem. Mas o homem tem se acovardado tanto, e tantas mulheres têm se levantado, sido as valentes, sido as Déboras, sido as Anas, aleluia, que Deus está tirando do homem e dando para as mulheres. Porque elas têm coragem, porque elas não se amedrontam, porque elas não olham para os problemas, para as afrontas de Satanás, elas olham para Jesus. Vede que Maria Madalena, Maria, Salomé, elas foram atrás de Jesus. Por que os discípulos não foram atrás de Jesus? Porque foi as mulheres que foram atrás dele, aleluia. Então, amada, é por isso que muitas vezes Deus usa mais as mulheres do que os homens. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amados, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós não podemos endurecer o nosso coração para ouvir a voz de Deus. Seja a pessoa quem Deus estiver usando. Não vamos criticar, não vamos apontar, não vamos julgar. Deus usa quem Ele quer na hora que Ele quer. Mas nós temos que ter o coração aberto e os olhos abertos para reconhecer a voz do Senhor e honrar aqueles a quem Deus usa. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Só finalizando aqui, que abriram-se então os olhos e o reconheceram, e Jesus desapareceu. E eles só reconheceram depois que Jesus já tinha partido o pão e abençoado o pão e partido o pão para eles. Aleluia, glória a Deus. Só reconheceram Jesus depois que Jesus partiu. Não venha dar valor para Deus depois que Ele não estiver mais na tua vida, amém? Agora sim, fiquem na paz do Senhor Jesus.